pessoal, microfones fechados, né? Então, bom dia a todos. Então, vamos dar início à sessão do dia 14 de julho de 2020, às 9 horas. Participarão das sessões aqui, eu vou nominar os conselheiros e cada conselheiro aí só dá um bom dia para ficar registrado. Então, o conselheiro Roberto. Bom dia a todos. Conselheiro Dornelas. Tá mudo, tá, Dornelas, seu microfone. Bom dia a todos. Certo. Vou chamar o conselheiro Rogério. Bom dia a todos. Conselheira Giovana. Bom dia a todos. Conselheiro Lucas. Bom dia. Conselheira Bianca. Bom dia, colegas. E o conselheiro Lisandro. Bom dia, colegas. Bom dia. Então, aproveitando o ensejo, nós tivemos uma publicação de portaria nesta data, fazendo uma troca, né, uma transferência de turma entre o conselheiro Ricardo Barbosa, né, que até a sessão anterior compunha nosso colegiado. Ele alterou de turma com o Lisandro, ele foi para a primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão, vai presidir o colegiado. A quem, né, se ele tiver oportunidade de assistir a gravação, a gente deseja a boa sorte e agradecer para ele esse período aí que foi de grande aprendizado para todos nós e de um excelente convívio. E nesse ato também a gente acaba aqui, eu tenho que dar posse para o conselheiro Lisandro, né? O conselheiro Lisandro Rodrigues de Souza, então, considera-se aí empossado, vai proceder à assinatura digitalmente do termo de posse, assim eu já o fiz, e seja... então perfeito, então está empossado, e a gente agradece e torce para que tenhamos aí uma excelente convivência também, como a gente habitualmente tem no nosso colegiado. Tá bom, Lisandro? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Lisandro. Obrigado. Tá certo, pessoal. Então, antes da gente iniciar os julgamentos propriamente dito, eu vou só, para cada conselheiro que quiser anotar já, isso está na nossa pauta, anotada no arquivo que todos vocês receberam, mas eu vou só evidenciar quais os processos de todas as sessões, eu falo aqui, depois a gente vai tratando processo a processo, quais tem a sustentação oral encaminhada pelos patronos, tá? Então a gente tem os itens 7 a 9, de relatoria da conselheira Bianca, o contribuinte é Roland Berger Strategy Consultants, SC Limitada. Quem fará a sustentação oral é a senhora Sara Oliveira, pelo menos veio aqui, não veio o número da OAB, escritório Schneider Pugliese Advogados. Depois nós temos, já na sessão da parte da tarde de hoje, itens 57 a 59, de conselheiro Roberto, é o relator, contribuinte é Telecine Programação de Filmes Limitados, quem fará a sustentação oral é o doutor Eduardo Gargiulo Ornella Santiago. O item 85 da pauta, o 85 e o 86, ambos de relatoria da conselheira Bianca. O número 85 é do contribuinte S. Rico Automotive House Tecalon Brasil S.A. Quem fará a sustentação oral é o Dr. Alex dos Santos Ribas. O 86 também da conselheira Bianca, de relatoria, é do contribuinte é Devilho Hotéis e Turismo, doutora Heloísa Guarita Souza fará a sustentação oral. O item 111, também relatoria da conselheira Bianca, premiada aí com sustentações orais. O nome do contribuinte é Objective Solutions Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Limitado. Quem fará a sustentação oral, doutora Armanda Meleiro de Castro, Hall. Depois nós temos os itens 115 a 117, tem um repetitivo aí. Eu sou o relator,
e o contribuinte é Leroy Merlin, Companhia Brasileira de Bricolagem. Quem fará a sustentação oral é a doutora Aline Sayuri Casari Dias. Então, são esses processos que nós temos para sustentação oral. Então, daremos início aos processos que são retorno de pauta. Nós temos o item 1, que é de relatoria do conselheiro Rogério, né? Na verdade está ali que é Calçados Andressa S.A. Os itens 2 a 5, que são de Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Seron, são de relatoria do conselheiro Lucas. Eles, na verdade, eles retornaram indevidamente para a pauta, razão do patrono ter solicitado a retirada de pauta, e esses processos serão julgados em sessão presencial. Então, eles não deveriam ter retornado para a pauta, vou retirá-los novamente, e se retorna na oportunidade em que tivermos uma sessão presencial. Depois nós temos mais um processo, né, de retorno de pauta, que é o item 6, que é de relatoria também do conselheiro Rogério, Spabra Gêneros Alimentícios Limitado. Esses dois processos, então, nós vamos iniciar o item 1 e o item 6, de relatoria do conselheiro Rogério. Eles saíram com vista, né, ambos saíram com vista do conselheiro Roberto. Ocorre que a gente teve uma alteração na composição do nosso colegiado, e para que o conselheiro Lisandro possa proferir seu voto, já que o conselheiro Ricardo não teve oportunidade na sessão anterior, em razão do pedido de vista, a gente precisa relatar, né? O conselheiro Rogério precisa fazer um breve relato, depois ele profere o seu voto. Se tiver alguma adaptação, até em função do que a gente já discutiu, ele nos informa, e se for o caso, aí eu vou passar a palavra para o conselheiro Roberto, que foi quem solicitou vista dos autos, inclusive até já sei que ele tem uma opinião formada sobre esses dois processos. Então, eu passo a palavra para o conselheiro Rogério, dando início, então, ao julgamento, item 1 da pauta, recorrente é Calçados Andressa S.A. Com a palavra, o conselheiro Rogério. Muito bem, bom dia a todos os conselheiros. Dou boas-vindas ao conselheiro Lisandro, muito boa sorte, conselheiro Ricardo. Obrigado. Eu vou, então, resumir. Eu encaminhei para todos na pasta, e ao conselheiro Lisandro, eu vou resumir o processo. Então, foi dado vista ao conselheiro Roberto, e eu peço a todos para que no meu voto, né, eu resumo esse processo. Na verdade, esse processo, em reanálise, eu estou aqui entendendo, né, e concluindo que a competência deste processo não é da primeira sessão, mas da terceira sessão desse conselho, né, porque embora se trate de um auto de infração de IR-fonte, né, a matéria envolve a aplicação da legislação do PIS e da COFINS. Em síntese, a fiscalização constatou a existência de crédito presumido de IPI e crédito de ICMS, aquela dedução do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, né? Eu entendo que em ambos os processos, ambos os casos, né, ambas as teses, se tratava de receita, né, e o contribuinte ele foi intimado a evidenciar se essa receita foi oferecida à tributação, se integrou as bases de cálculo de RPJ, CSL e PIS/COFINS. A contribuinte, de fato, ela conseguiu demonstrar que esses valores integraram o resultado do período, então não haveria um questionamento de RPJ e CSL. Porém, em relação ao PIS/COFINS,
o contribuinte, ele entendeu que isso não teria natureza de receita sujeita a PIS/COFINS. A fiscalização discordou, né, entende que essa receita, sim, deveria integrar as bases de cálculo do PIS e da COFINS, e recalculou as contribuições, né? Então, aqueles créditos, né, de PIS e da COFINS, eles foram tornados insubsistentes. E uma parcela desses créditos já havia sido objeto de ressarcimento e outra de compensação com IR-fonte. A fiscalização, então, ela exigiu a devolução dos valores que haviam sido entregues, né, ou devolvidos a título de ressarcimento. Ela desconstituiu a compensação, onde resultou a exigência de IR-fonte, que é objeto desse auto de infração impugnado e recorrido pelo contribuinte. Então, o auto de infração examinado nesse processo, ele seria uma espécie de despacho decisório, na realidade, que não homologa a compensação por inexistência do crédito. Tanto que no mérito, na impugnação e depois no recurso, tudo gira, tudo está sendo discutido em relação à receita para fins de PIS e da COFINS. Então, nesse processo, ocorre o mesmo que se dá nas DECOMPs, né? A discussão fica restrita ao crédito. Então, é por isso que a competência tratando-se de DECOMP é fixada levando em consideração o crédito, né? E não os débitos compensados. Então, a gente tem que olhar o crédito. Notamos que nas páginas 351 e 352, a quarta Câmara do primeiro Conselho, em agosto de 2008, ela apontou essa questão e declinou a competência. Entretanto, a terceira sessão, em agosto de 2012, né, 4 anos depois, a terceira sessão considerou o fato de se tratar de um auto de infração de IR-fonte, declinou a competência da segunda sessão, por isso o processo veio para esta primeira sessão, né? Mas então, o meu voto, e na síntese aqui dos fatos, seria uma discussão em relação ao crédito, em relação a teses, né, relacionadas à base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, por isso, né, eu entendo que nós deveríamos declinar a competência, porque isso gira em torno do conceito de receita para fins de PIS/COFINS, né? E PIS/COFINS é uma matéria de competência da terceira sessão desse conselho. Então, essa é a síntese do caso e do meu voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Rogério. Acho que alguém está com o microfone aberto. Não. Então, eu, antes de fazer qualquer consideração, então eu vou passar para o conselheiro Roberto. Quer dizer, eu vou fazer uma pequena consideração só. Como esse processo ele já teve algumas idas e vindas, né, então ele tinha saído da segunda sessão por entender que era um processo de fonte, né? Era um processo de fonte, em princípio. Foi declinada a competência para a terceira sessão. É isso, né, conselheiro Roberto? Acho que foi isso. E depois a terceira sessão, por entender, primeiro acharam que era um processo de PIS e COFINS, passaram para a terceira sessão, e a terceira sessão entendeu que era um processo de fonte, e declinou competência para a primeira, né, que a gente está com aquela competência temporária de fonte. Me parece que naquele momento, né, com a devida vênia àquele colegiado, houve um equívoco, porque deveriam ter suscitado um conflito de competência, né? E eu acho que, se não foi feito antes, acho que a gente deveria não declinar meramente da competência, mas suscitar um conflito de competência por resolução, conforme o parágrafo 7º
do artigo 6º do anexo 2 do regimento interno. Por resolução, a gente suscita esse conflito de competência, vai para a presidência do CARF, que vai decidir, então, se o nosso colegiado é competente, ou a nossa sessão é competente para proferir voto, se assim entender, retorna para a gente, ou se a terceira sessão é competente para o julgamento. Tá? Mas eu vou passar ali, o conselheiro Roberto também estudou o caso, para ver se ele tem considerações importantes. Presidente, eu acho que o mais relevante já foi dito no voto do relator, esse seu esclarecimento também é oportuno, só lembrando que a primeira vez que o processo veio, digamos, à segunda instância, a estrutura ainda era de antigo Conselho de Contribuintes. E aí eles fizeram um despacho entendendo que pela matéria a competência seria de uma outra Câmara, e aí no momento em que houve a mudança de estrutura do CARF foi para a terceira sessão, que eu acho que é de fato a sessão competente para examinar essa matéria. Certo, é porque pelo que a gente viu, na realidade estão fazendo uma revisão de ofício de um despacho decisório, né? Perfeito. Na verdade é isso. Como eles já tinham homologado a compensação, eles voltaram atrás e preferiram fazer um auto de infração. Mas veja que o auto de infração, digamos assim, é só um meio, né? Exato. O objetivo é não dar os créditos de PIS e COFINS, que é o início, né? Deixa eu perguntar, conselheiro Lisandro, alguma dúvida a esse respeito? Conseguiu compreender a questão? Não, tá bem compreendido, sem dúvidas. Perfeito, senhores. Senhores, alguém tem alguma dúvida? Algum debate? Então, só para deixar registrado, o conselheiro Rogério pode me corrigir se eu estiver equivocado. O voto, então, é por suscitar o conflito de competência, certo? Que a gente entende que é da terceira sessão a competência, eles tinham encaminhado para a gente. Então, o colegiado, só vou tomar os votos, pelo menos o primeiro processo, né? Conselheiro Roberto. Eu acompanho o relator. Perfeito. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator, presidente. Já vou chamar o conselheiro Lisandro, que vai ocupar o assento do conselheiro Ricardo, né? Então ele vai ser sempre o terceiro ali a votar. Conselheiro Lisandro. Eu só tirar uma dúvida. O relator trocou, então, o voto dele. Ele vai suscitar conflito de competência. Isso. Então, acompanhe o relator. Perfeito, obrigado. O conselheiro Rogério já é o relator. Então, conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, item 1 da pauta, por unanimidade de votos, suscitar conflito de competência, né? É uma resolução nos termos do parágrafo 7º do artigo 6º do anexo 2 do RICARF. Então, a gente resolve por unanimidade de votos suscitar o conflito de competência aí com a terceira sessão. Certo? Correto. Então, item 1, processo julgado. Vamos ao item 6 da pauta, né? Os itens 2 a 5, então, retornaram incorretamente à pauta. Então, nós vamos para o item 6 da pauta, conselheiro Rogério com a palavra. Então, o contribuinte ou recorrente é Espabra Gêneros Alimentícios. Conselheiro Rogério. Muito obrigado, presidente. Esse caso, ele também foi objeto de vista. Ele se trata, então, nós estamos discutindo Espabra Gêneros Alimentícios. Ele se trata de um valor do crédito envolvido a R$ 215.504,76. Trata-se de compensação de crédito de CSLL e há uma discussão sobre homologação tácita. Eu vou fazer aqui, então, novamente, face ao novo conselheiro Lisandro, que passa a integrar a turma, um breve resumo desse caso. Então, é um despacho decisório
datado de 22/7/2008, que glosou a PERDCOMP, que utilizou crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001. Então, ele glosou a PERDCOMP que utilizou crédito de saldo negativo de CSLL. O motivo da glosa foi que na composição do crédito existem compensações com créditos de CSLL de 1997 a 2000, tá? Então, ele diz que a composição do crédito era derivada, né, de compensações com crédito de CSL de 97 a 2000. As referidas compensações, né, essas de 97 a 2000, não foram glosadas em despachos decisórios anteriores. Foram glosadas nesse processo. Ou seja, a fiscalização, né, nesse modo, ao meu ver, né, neste relatório, ela alterou a CSLL de 1997 a 2000 em 2008, né? Já que em despachos decisórios anteriores não houve a glosa, né? O motivo da glosa foi de que supostamente a empresa não teria tributado corretamente as receitas financeiras, né? O fiscal chegou a essa conclusão fazendo um cruzamento entre a DIF, né, um cruzamento com as fontes pagadoras, né? Então ele olhou a DIF e ele chegou a essa conclusão de que não teria se oferecido as receitas financeiras, não teria tributado tais receitas financeiras. Eu, naquela ocasião, no mês passado, né, eu dei meu voto e reitero aqui o meu voto, né, no sentido, né, eu, em primeiro lugar, eu entendo que a fiscalização não deveria cruzar os dados da DIF para bater as receitas financeiras contabilizadas, pois, a meu ver, as receitas financeiras são contabilizadas pelo regime de competência, né? E na DIF são informados, né, valores, né, de R-fonte, né, quando ocorre o resgate dessas aplicações financeiras. Então, a gente tem aí um descasamento entre o regime de competência para oferecimento da tributação das receitas financeiras e a DIF, né, que se presta a informar o valor do imposto no momento do resgate. Então, eu entendi e continuo entendendo que teria havido decadência pelo artigo 150 do CTN, já que houveram recolhimentos em DCTF. E, a meu ver, a autoridade fiscal atuante não poderia alterar, né, as DPJs e a CSL devida de 97 a 2000 em 2008. Né? Por isso, esta foi a discussão que tivemos no mês passado, e após os debates foi dado vista ao conselheiro Roberto. Então, essa é a síntese. Então, eu concluí e concluo aqui ainda, neste mês, no corrente mês, a procedência do recurso voluntário por essas razões. Muito obrigado, conselheiro Rogério. Eu vou passar a palavra para o conselheiro Roberto, né, que teve vista dos autos, e peço para que ele também, se tem algum esclarecimento, que esclareça aqui para a turma e a gente possa abrir os debates efetivamente, se for o caso, já ir a voto. Conselheiro Roberto. Presidente, o processo foi bem relatado pelo conselheiro Rogério, e o assunto é esse mesmo, né? A fiscalização foi verificar uma compensação de um saldo negativo de CSLL do ano base de 2001, e para verificar esse saldo, ele retrocedeu, se não me engano, até o ano base de 95. Deixa eu ver aqui a anotação que eu tinha feito.
acerca desse processo, ele retrocedeu. Inclusive, tem uma planilha. Eu estou tentando abrir aqui o processo no e-processo, estou tendo uma certa dificuldade, mas tem uma planilha bem no início em que o fiscal demonstra essa verificação que ele fez retrocedendo até 2005. E curioso que ele foi encontrando essa omissão de receitas, que ele chamou de omissão de receitas, essa divergência entre DIRF e DIPJ, em todos os anos. Em alguns, não é isso, Rogério? Em alguns períodos foi uma divergência parcial, em outros períodos foi, o que ele imaginou, uma omissão total. E aí, ao adicionar essa receita omitida, o que aconteceu? O resultado era a diminuição do saldo negativo, que foi utilizado para compensar as estimativas de 2001. Ele não fez lançamento, ele simplesmente já fez esses ajustes e, com isso, concluiu que não havia direito creditório. O que eu digo é que nós caímos aqui naquela discussão se é possível a fiscalização, ou a autoridade local, reexaminar períodos já alcançados pela decadência para reduzir o direito creditório. No caso, examinar desde 95, 6, 7, 8 até 2001. Eu, em princípio, não vejo problema, mas eu sei que esse assunto é bastante polêmico aqui na nossa turma. Inclusive, o presidente, né, nosso ilustre presidente, tem uma posição bastante firme em sentido contrário. Né? Eu queria fazer uma observação, eu achei a planilha, Roberto, está no primeiro volume, ele retrocedeu a 95. 95, exatamente. 95, 96, até de 95 a 2002. E ele pegou a receita financeira da DIF, a receita financeira declarada em DIPJ, fez o batimento de diferença DIF e DIPJ, e enfim, né, comparou valores aqui declarados. Agora, um detalhe que eu chamo a atenção é que no recurso, o contribuinte em nenhum momento questionou a omissão de receita em si. Ele não disse que houve omissão, mas também não negou esse fato. Ele centrou toda a argumentação dele numa homologação tácita, numa decadência, enfim, na impossibilidade de a Fazenda retroceder até 95 para examinar um crédito que era do ano base 2001. Perfeito. Então, eu vi ali, o contribuinte transmitiu em 2003 a Decomp, foi não homologada expressamente, né? A gente está vendo aqui, em 2008, só que nesse exame pela autoridade fiscal, eles concluíram ali que, como a composição desse saldo negativo de 2002 tinha valores de saldo negativo de anos anteriores, a fiscalização, então, examinou lá e falou, olha, tinham receitas financeiras de 95, 96 até 2002 que não foram totalmente oferecidas à tributação. Refez o cálculo do que seria o imposto devido ano a ano, até chegar ali em 2002, que foi o pedido do contribuinte, e disse, olha, em razão disso, você não tem esse saldo acumulado, porque você apurou equivocadamente imposto de renda em 95, 96, 97, 98, 99, 2000 e 2002. Ele fez isso em 2008. E o conselheiro Rogério, então, está entendendo que é um caso de decadência, né? A fiscalização não poderia ter feito essa alteração, né? E, em razão disso, ele está dando provimento ao recurso voluntário para homologar as compensações até o limite de crédito pleiteado. É isso, né Rogério? É isso mesmo, presidente. Presidente, uma observação. Pois não. Uma observação. Essas omissões de receita, ou supostas omissões de receita,
foram apuradas, inclusive, no ano de 2001. Se nós observarmos aquela planilha, está na folha 13, agora eu já consegui localizar, existe divergência entre DI, PJ e DIF, inclusive em 2001. No ano a que se refere o próprio pedido, né? 2001, 2012. O crédito pleiteado, efetivamente, né? Certo. Como disse o conselheiro Rogério, o conselheiro Roberto tem uma divergência, não com o conselheiro Rogério. Eu acompanho ali o raciocínio do conselheiro Rogério. Estou fazendo isso ainda, né, pessoal, não estou votando, só em termos de debate, em respeito ao nosso conselheiro Lisandro, que passou a compor a turma agora, né? Quando a gente já está com a turma mais azeitada há um tempo, com a equipe com a mesma composição, fica mais fácil, mas às vezes a gente precisa fazer um parêntese aqui para situar. Apesar de toda a experiência com o conselheiro Lisandro, ele não tem o dom da premonição de saber ainda como cada um vota, né? Mas eu entendo que o parágrafo 4º lá do artigo 9º do PAF, né, do decreto 7235, que talvez não precisasse, né? Eu acho que não seria um caso de lançamento, propriamente dito, se não tivesse esse dispositivo, que diz, então lá no parágrafo 9º vai falar que a exigência formalizada por auto de infração ou notificação de lançamento, né? O parágrafo 4º diz que o disposto no caput desse artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada a infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. Então, assim, me parece que cabe como uma luva, em meu entender, nesses casos. Precisaria? Acho que talvez não fosse preciso fazer isso, né? Inicialmente, a gente tinha isso aqui para retificação de prejuízo fiscal, em base de cálculo negativo de CSLL. O parágrafo 4º foi alterado, na verdade, o caput do artigo 9º e o parágrafo 4º foram alterados em razão da instituição do PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então, não seria mais só o caso dessas alterações só no IRPJ e CSLL, mas também no PIS e da COFINS, e puseram esse dispositivo genérico. Eu não tenho, assim, eu por exemplo, não diria que eu não aceito isso porque não foi feito por auto de infração, porque o caput diz auto de infração notificação de lançamento. Eu entendo que, independentemente do nome, auto de infração, notificação de lançamento, se ele preencher os requisitos do 142 do CTN e do 10 do próprio decreto 7235, está tranquilo. Então, se ele identifica lá a qualificação do autuado, ele bota o local, a descrição do fato, a disposição legal infringida, penalidade, que nesse caso não tem, né? Mas, enfim, eu acho que não teria problema só porque não foi. Mas eu acho que, em razão desse dispositivo, que a fiscalização tem que seguir o prazo decadencial. Se ele diz que é por meio de lançamento ou notificação de lançamento, o legislador acabou impondo aí algo que, a meu ver, né, poderíamos estar falando aqui, inclusive, de segurança jurídica. Né? Porque imaginemos que esse saldo fosse continuado levando, de um ano para o outro, tivesse um saldo negativo. Então, quer dizer que se ninguém tivesse olhado hoje em 2020, a gente poderia questionar o imposto, a apuração da base de cálculo do contribuinte em 1995. Nesse caso, acabou em 2002, né? A discussão, que foi feita em 2008. Mas se ele pedisse em 2020 e alguém fosse olhar em 2025, não me parece nada razoável que alguém em 2025 do ano de 1995. Segurança jurídica. Se a gente não faz isso, a gente não põe um fim. Eu vou poder retroagir tanto quanto for possível e a gente poderia chegar no absurdo, desculpem, né, de no ano de 1995 ter uma compensação de prejuízo que vinha de 1991 e eu solicitar 91, e aí eu poderia ver o seguinte, esse prejuízo que você declarou em 91 está correto ou não, porque tem uma despesa de 1991 que eu não concordo. E aí exigir que o contribuinte ainda tivesse
guardar um documento de 1991 para pleitear algo em 2020. Não sei. Assim, me parece que em prol da segurança jurídica tinha que ter um balizador aí. Eu acho que foi feliz até o artigo nesse ponto de colocar ao menos um balizador, né? E se a gente não tiver esse, não tem nenhum, né? A bem da verdade. Se a gente não tiver aqui, a gente poderia retroagir ad infinito para verificar base de cálculo. Mas eu sei que o conselheiro Roberto também tem o conselheiro Giovanni tem os votos bem fundamentados em sentido diverso, diz que o lançamento é para constituir crédito, e nesse caso não está constituindo crédito, não haveria que se falar em decadência. Mas acho que o conselheiro Lisandro também conhece isso, né? Acho que são assuntos que volta e meia aparecem nos colegiados para a gente discutir. Mas, conselheiro Roberto, Giovana, se quiserem fazer considerações, ou qualquer conselheiro, antes da gente abrir o voto. Conselheiro Giovana? Eu queria fazer uma observação, nem adentrando na questão da decadência dos 5 anos. A Decomp dele, ele entrou em 2003, solicitando um saldo negativo de 2001. O auditor fiscal analisou 2002, 1 até 95. A Decomp foi transmitida em 2003. A partir da declaração dele em 2003, minimamente, por qualquer visão, a gente teria 5 anos para trás. Então, ainda que a gente tenha 5 anos para fazer a homologação, que foi feita, o despacho decisório, no caso, foi em 2008, se a Decomp dele foi em 2003, minimamente a gente poderia analisar ali 2002, 1 até 98, os 5 anos para trás da data da Decomp dele, minimamente. Então, se tivesse que haver o reconhecimento de uma impossibilidade de verificação pela decadência, seria 97, 6 e 5, seriam 3 anos, não entendo que seria o período todo, e o conselheiro Roberto chamou a atenção que houve recálculo aqui de apuração de receita financeira, inclusive para o ano de 2001. Então, primeiro a gente teria que, dentro do entendimento, inclusive do próprio conselheiro Rogério, do presidente da turma, avaliar que período efetivamente estaria abrangido por uma eventual decadência. E aí, no que se refere à questão da decadência, eu me alinho ao conselheiro Roberto, no sentido de que essa decadência é realmente para a questão do lançamento propriamente dito, ou exigência do crédito tributário. Aqui eu não estou exigindo crédito tributário, eu estou deixando de restituir ao contribuinte. Eu acho que é uma visão diferente, né? E aí o limite da apuração, se eu vou exigir uma nota fiscal, realmente isso é uma coisa que a gente tem que verificar. Lá em 2020, lá na frente, eu vou poder retroceder 30 anos, né? É uma coisa um pouco complicada, mas a partir do momento que o contribuinte pretende utilizar um crédito 30 anos depois, que tem uma base de cálculo formada 30 anos lá atrás, ele teria que minimamente guardar alguns documentos. E aqui o que foi feito não foi nenhuma apuração aprofundada, foi com base nas próprias declarações de sistema, quer dizer, é uma verificação de dados que ele mesmo declarou, né? Ou no caso da DIF, que outro contribuinte declarou em relação a ele. Então, não vejo que esteja sendo feita uma verdadeira apuração ou exigido grandes documentos. Foi feito um batimento ali de declaração e foi visto que não tem crédito. Então, eu entendo que não há uma exigência realmente do crédito tributário, você não devolver aquilo que, por um simples batimento, você vê que não tinha aquele saldo negativo informado. Então, a observação que eu tenho a fazer é essa. Se esse entendimento não for o que, né, vai prevalecer no colegiado, eu acho que a gente tem que adentrar qual é o período abarcado aí pela decadência desses 5 anos em razão da data que foi transmitida a declaração e o ano calendário que ele pleiteia e as planilhas que foram feitas aqui, tá? É isso. Para fazer um esclarecimento aqui, eu entendo muito pertinentes as considerações da conselheira Giovana. Meu entendimento sobre o assunto é o seguinte: a partir do momento que o contribuinte entregou a declaração de 95, independentemente de ele pleitear ou não saldo negativo, não importa, podia ter um valor que fosse lá, ou imposto devido ou não,
o fisco teria um prazo decadencial para alterar aquilo de 95. Ele teria até 2000, de 96 até 2001. Estou contando aqui pelo 150, mas podia ser pelo 173, dependendo do caso concreto. Mas 97, 2002, 98, 2003. Então, independentemente de ele pleitear um valor, o fisco, para alterar a base de cálculo declarada pelo contribuinte, teria um prazo decadencial. Né? Por decorrência, se é para alterar a base de cálculo, vai ser do imposto devido, né? De qualquer maneira, né? Então, essa é a minha consideração. Então, se ele transmitiu em 2003, eu não acho que possa voltar 5 anos. Não acho que não é essa a questão. Porque, veja só, ele pediu um saldo negativo de 2001 em 2003. Né? Agora, tudo bem. Dentro de 2001, tinha um valor que ele utilizou na composição do saldo negativo que vinha de 2000. E dentro de 2000 tinha um valorzinho lá na composição do imposto de 99 e assim por diante. Mas eu não olho para a Decomp e vejo até onde eu posso retroceder, né? Eu olho para o fato gerador até onde ele pode proteger. Eu tenho 5 anos para não homologar a compensação. Tá? Isso. Perfeito. Por exemplo, tá? Vamos supor que ele tivesse tido um lançamento de 1997, feito no ano 2000, e alterado o imposto. Se ele tivesse utilizado o imposto cheio na composição desses saldos negativos, o fisco poderia, por meio de um despacho decisório em 2008, dizer, olha, você utilizou um valor de imposto que já tinha sido objeto de lançamento e reduzido o seu saldo negativo. Ó, tranquilo, poderia fazer isso em 2008, desde que tivesse sido feito um lançamento dentro dos 5 anos da formação daquele saldo negativo. Então, eu não tiro o direito do fisco de ter 5 anos para não homologar a compensação. Sim, agora, se for para alterar a base de cálculo, acho que a alteração tem que ser feita dentro de 5 anos do fato gerador. Mas, né, conselheiro Rogério. Não, só para reiterar, esse é o meu entendimento. Tanto que eu cito o envio no meu voto da primeira PEDComp, que foi transmitida em 23/7/2003, para afastar o argumento da homologação tácita, tá? Mas o recálculo das bases, né? Eu entendo que não se poderia revisar as DIPJs dos anos calendários de 96 a 2000, né? Porque alterando, né? Então a CSL devida nesse período, em uma fiscalização que se encerrou em 2008. Então era só para colocar esse ponto em relação à data de transmissão da primeira PEDComp. Eu uso, mas para afastar o argumento da homologação tácita. Bom, senhores, dúvidas? Não? Então, podemos iniciar a votação? Conselheiro Roberto, por gentileza. Presidente, eu peço licença ao relator, né, e reconhecendo a consistência dos argumentos do relator e também do presidente, como sempre, né, uma defesa bastante firme do seu posicionamento, com argumentos bastante sólidos, mas eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Perfeito. Então, na sequência, conselheiro Dornelas. Eu acompanho o relator, presidente. Perfeito. Conselheiro Lisandro. Sigo a divergência. Ok. Agora vamos passar para o conselheiro Lucas. Giovana. Acompanha a divergência. É difícil aqui, né? Na sala é mais fácil, gente, acompanhar. Tá bom, conselheiro Giovana, obrigado. Conselheiro Lucas. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Bianca. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Eu faço uma sugestão só ao conselheiro Rogério, até para citar o parágrafo 4º do artigo 9º, que diz que precisa ser por lançamento. É uma sugestão, né? Até para
para ficar bem delineada, até para fins de divergência, que a gente sabe que provavelmente esse recurso deve... Ô, Fernando, eu também daria uma sugestão, o relator reconhecer de ofício, né? Não, acho que não é de ofício, não. O Roberto disse que ele não suscitou isso em... Não, ele não suscitou o mérito, se ele omitiu ou não receita. Eu acho que ele delimitou os argumentos de defesa à decadência. Ele não isso incidiu mesmo. contra a omissão de receita. Digamos que se a Câmara Superior reformar e voltasse para a gente teria que negar provimento, porque ele não entrou no mérito se ele omitiu ou não receita. É isso, né, conselheiro? Mas aí é para um outro momento. Ok. Obrigado. É isso mesmo. Senhores, então fica por maioria de votos dar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Certo? Vencidos o conselheiro Roberto, o conselheiro Lisandro e a conselheira Giovana, que votaram por negar provimento ao recurso. Certo? Então, julgado, tá? Deixa eu só confirmar aqui agora. O item 6, então, julgado, dado provimento por maioria de votos. Nós temos o item 7 e item 8 de relatoria da conselheira Bianca, e 9, né? 7, 8 e 9. Todos do contribuinte, o recorrente é Roland Berger Strategy, Consultants Limitada. O patrono nos encaminhou arquivos referentes à sustentação oral. Então, eu não sei se os três podem ser julgados em conjunto, conselheira. Não. Não? São 3 sustentações diferentes? Não, é uma. Ah, uma só? É uma. Se não me engano, 2 são parecidos, mas um é diferente. 2, se não me engano, adiantando aqui um pouquinho, mas eu estou encaminhando para a resolução, e um está em condições de ser votado. Mas realmente, agora eu estou me recordando, realmente os recursos voluntários têm a mesma fundamentação. Então, se você puder tentar relatar os 3 juntos, daí a gente ouve a sustentação, assiste aqui a sustentação oral do patrono, e depois, na hora de votar, você diz, olha, o item 7 é assim, ou o item 8, vê qual que é diferente. Pode ser? Tentar só relatar mais ou menos os 3, para a gente não assistir a sustentação oral antes, já que o patrono preencheu aqui, que a sustentação refere-se aos itens 7 a 9. Tá. Ou que deva ser um só. Bom? Fernando, eu vou então fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os 3 votos. Como eu pautei 19 processos nessa sessão, eu confesso que eu não lembro de cabeça todos, mas eu vou abrir aqui os 3 votos e faço um resumo, então, dos 3 processos, e aí, então, a gente faz a sustentação oral. Tá abrindo aqui, peraí. Só um minutinho. O item 7 e 8, eu acho que cabe um relatório único. São processos administrativos de restituição, em que houve pedido, né, de reconhecimento de crédito de saldo negativo de RPJ. O saldo negativo resultou de prejuízo fiscal, apurado no final do ano de 2003, e antecipações de imposto, as quais algumas quantias são relativas a estimativas mensais. Então, a autoridade fiscal de primeira instância, ela reconheceu apenas parcialmente o saldo negativo, posto que não houve homologação de parte das compensações declaradas que se referiam a essas estimativas que estavam sendo discutidas em outros processos de compensação. Então, esse seria basicamente um resumo do 7 e do 8.
O 9, só um minutinho. O 9 também é um pedido de restituição, no calendário 2006. O crédito decorre de RPJ apurado no final do período, relativo a antecipações de R-fonte e estimativas mensais quitadas via DARF. Então, ele é um pouquinho diferente à constituição desse saldo negativo. A autoridade fiscal reconheceu parcialmente, posto que ela não reconheceu parte dos valores recolhidos a título de R-fonte. Então, tem só essa diferença, então, em relação à composição do saldo negativo desses processos. Acho que com esse resumo, como a gente tem a sustentação oral, a gente pode passar, então, para a sustentação. Tá bom, Sérgio. Bianca, eu agradeço os relatórios. Senhores, eu peço para que deixem os microfones mudos, né? Que eu vou iniciar, então, a projeção aqui da sustentação oral, encaminhada pelo contribuinte, a senhora Sara Oliveira, que nos brindará com a sustentação oral. Vou projetar aqui para nós. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu optei por proceder com uma sustentação oral única para os 3 processos, que vão do item 7 ao item 9, pela semelhança dos casos e para não ficar um julgamento muito repetitivo. Eu vou utilizar aqui como base o processo do item 7, que é um processo mais amplo e abarca também os argumentos trazidos no item 8 e no item 9. Aqui a gente está tratando de processos de pedido de restituição, que visam o reconhecimento de saldo negativo do imposto de renda pessoa jurídica, apurados nos anos de 2003, 2005 e 2006. Posteriormente foram transmitidas declarações de compensação relacionadas com esses pedidos de restituição. Os saldos negativos eles são compostos por prejuízos fiscais, imposto de renda recolhido no exterior, imposto de renda retido na fonte e estimativas quitadas por intermédio de compensações. Inicialmente, o contribuinte entende importante destacar que, quando da intimação dos despachos decisórios, já havia ocorrido a decadência do direito do fisco de revisar esses saldos negativos do imposto de renda relacionados aos períodos de 2003 e 2005. Isso porque, em relação à apuração de 2003, ocorreu a homologação tácita quando do fim do ano de 2008, e a intimação do despacho só se deu em 2010, momento em que já havia decaído o direito do fisco de revisar esses valores de saldos negativos do imposto de renda pessoa jurídica, justamente pela ocorrência da homologação tácita. O mesmo ocorreu no ano de 2005, em que ocorreu a homologação tácita com o fim do ano de 2010. Entretanto, o despacho decisório só foi cientificado ao contribuinte no ano de 2012, tendo ocorrido também para este período a decadência do fisco de revisar esses saldos negativos do imposto de renda de pessoa jurídica. Posto isso, o contribuinte entende que as decisões da DRJ devem ser reformadas em relação a esse ponto para considerar essa decadência do direito de fisco de analisar esses saldos negativos, tendo em vista a homologação tácita das apurações feitas pelo contribuinte. Em relação ao imposto de renda recolhido no exterior, o contribuinte acostou aos autos as notas fiscais da prestação de serviços que foram feitas na China, os comprovantes de recolhimento desse tributo no exterior, bem como o documento de fechamento do câmbio quanto da liquidação desses valores. Todos esses documentos foram acostados com a tradução juramentada, o que pode ser verificado pelos senhores no processo, e lograram êxito em confirmar a totalidade dos valores que foram utilizados para compor o saldo negativo. Esse valor que foi utilizado para compor o saldo negativo é exatamente o valor que foi recolhido no exterior, o que também é possível verificar nos documentos acostados, inclusive pela conversão do valor no dia da liquidação. Tendo sido logrado êxito na confirmação da integralidade desse valor, não há que se falar em qualquer glosa do saldo negativo, a apuração foi feita de forma correta, devendo ser reconhecidos esses valores de imposto de renda pago no exterior. Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o contribuinte também juntou prova nos autos
que demonstram essa retenção. O contribuinte juntou, por ocasião, a nota fiscal, as notas fiscais, né, que demonstram essa retenção, juntou as telas do sistema de contabilidade, que permite verificar o lançamento contábil das notas fiscais, além de ter juntado a razão contábil da conta de receita, o que permite a identificação de que todas as receitas das notas fiscais foram devidamente contabilizadas. Aqui o contribuinte entende importante destacar que a jurisprudência do CARF já é pacífica e consolidada em relação à possibilidade da retenção na fonte ser comprovada por outros documentos que não a DIRF e o comprovante de rendimento. Inclusive no memorial enviado pelo sítio do CARF aos senhores, foram colacionados acórdãos que demonstram esse entendimento de que as notas fiscais lastreadas por documentos contábeis são capazes de comprovar a retenção na fonte do imposto de renda, não havendo que se falar, neste caso, em glosa de valores na composição do saldo negativo, tendo em vista que esses valores foram devidamente comprovados, inclusive sendo organizados e demonstrados de forma bem didática por planilhas que o contribuinte também acostou aos autos. Posto isso, tendo sido comprovado todos os valores de retenção na fonte, a decisão do DRJ e o despacho decisório também devem ser reformados nesse ponto, considerando que os valores de retenção foram devidamente comprovados por notas fiscais e documentos contábeis, considerando ainda o princípio da verdade material, que traz a ideia de que não apenas a DIRF e os comprovantes de rendimento que são capazes de comprovar a retenção na fonte, mas também esses outros documentos que foram acostados aos autos. Em relação às estimativas que foram quitadas por intermédio de compensação, a fiscalização e a DRJ entenderam que esses valores não poderiam compor o saldo negativo, tendo em vista que essas compensações ainda não teriam sido homologadas. Acontece que essas compensações elas estão sendo analisadas em processos específicos e que ainda não encerraram, que ainda estão em andamento. Caso elas não venham a ser homologadas, esses valores já serão exigidos nesse processo específico, até porque as declarações de compensação, elas são confissões de dívida irretratáveis e possuem meio próprio para suas exigências. Então, caso essas compensações não sejam homologadas, esses valores serão cobrados, inevitavelmente, nesses processos específicos que estão analisando a regularidade da compensação. Ainda que ela não seja homologada, a exigência lá e a glosa do saldo negativo aqui seria uma dupla exigência do mesmo débito, que não é permitido, que não pode ser corroborado por essa turma. Nesse sentido, já estando em análise essas compensações nos processos específicos, não pode haver qualquer glosa do saldo negativo nos presentes processos. Destaca-se que aqui não há nenhuma prejudicialidade entre ambos os processos, que aqui o saldo negativo ele vai ser composto por essas estimativas, independente da homologação da compensação ou não, porque caso não seja compensado, os valores serão quitados por cobrança e inscrição em dívida ativa. Esse entendimento ele foi corroborado, inclusive, pela Câmara Superior em recentíssimo julgamento, na sessão que ocorreu em março desse ano, no acórdão de número 9101-004-828, que também foi transcrito no memorial enviado aos senhores, em que a Câmara Superior reconheceu justamente essa falta de prejudicialidade entre o processo que discute o saldo negativo e o processo que discute a compensação das estimativas. Reconheceu que o saldo não deve haver qualquer glosa do saldo negativo, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam em análise. Esse entendimento também já vinha sendo há muito externalizado pela Receita Federal e pela PGFN. Aqui eu vou citar alguns exemplos que também estão nos memoriais enviados, quais sejam a Solução de Consulta Interna de 18 de 2006, o Parecer Normativo COSIT 2 de 2018, que inclusive foi utilizado como embasamento para esse acórdão da Câmara Superior que eu acabei de citar. Posto isso, não havendo qualquer prejudicialidade entre as homologações ou não da compensação das estimativas com o presente processo e com a glosa do saldo negativo, esses valores devem ser reconhecidos como devidamente declarados e compondo o saldo negativo de forma regular, não havendo qualquer glosa nesse sentido.
Por fim, em relação à exigência de estimativas, mesmo após o fim do ano calendário, o contribuinte entende que não seria possível proceder com essas exigências. Isso porque, com o fim do ano calendário, as estimativas elas deixam de existir. As estimativas elas são meras antecipações do imposto de renda que são recolhidas periodicamente, mas isso não infirma o caráter uno e anual do imposto de renda. Assim, quando se encerra o ano calendário, as estimativas deixam de existir e dão lugar para o imposto de renda efetivamente apurado de acordo com o lucro real do contribuinte, não havendo que se falar, após esse fim do ano calendário, de qualquer exigência de estimativa, porque ela deixa de existir, dando lugar à apuração efetiva desse imposto de renda. Esse entendimento também já foi externalizado por diversas vezes pela PGFN, que eu posso citar o parecer PGFN CAD 88 de 2014, que entendeu justamente que a estimativa não pode ser exigida após o fim do ano calendário. Esse entendimento também já foi externalizado pela súmula CARF número 82, que afirmou que não seria possível proceder com lançamento de ofício de estimativas quando o ano calendário já tiver sido encerrado. Embora essa súmula trate de lançamento de ofício, o contribuinte entende que o mesmo racional tem que ser aplicado para os presentes processos, justamente pelo já externalizado, pela falta de existência dessas estimativas com o fim do ano calendário. Posto isso, o contribuinte pugna pelo provimento integral do recurso voluntário, sendo reformado parcialmente o despacho decisório e a decisão da DRJ para o reconhecimento integral do saldo negativo declarado. Muito obrigada e bom dia. Senhores, retornando então, agradecemos aí a senhora Sara Oliveira pela excelente sustentação oral. E eu passo a palavra, então, para a conselheira Bianca para relato. Só nos informa, vai começar pelo 7 mesmo, Bianca? Acho melhor? Vou sim, Fernando. O 7 e o 8, né, como a própria patrona indicou, são processos que envolvem estimativas que estão sendo discutidos em outro processo. Então, eu estou seguindo o entendimento da turma, que a gente sempre vem aplicando, de converter em diligência, né, para sobrestar esses processos, entendendo que esses processos que discutem as estimativas são, sim, prejudiciais à discussão. E aí eu, inclusive, tomei como fundamento um voto do ilustre presidente, em que ele faz um histórico e junta tudo aqui a discussão sobre esse tema, sobre a aplicação do parecer normativo número 2 de 2018, e então eu estou votando nessa linha que a gente vem aplicando de sobrestar processo. Não sei se quer votar esses dois ou... Não podemos. Eu não sei, o Lisandro, como é que estavam votando lá no seu antigo colegiado, né? Aqui a gente não vem aplicando assim o parecer daquela, não nos é vinculante, né? Apesar das discussões, a gente tenta não deixar nem o contribuinte nem o fisco em prejuízo, né? A gente faz uma leitura um pouco diferente aí, inclusive dos pareceres da PGFN, então discordo totalmente da leitura que as pessoas vêm fazendo, né? Então a gente sobresta, aguardando o processo anterior, uma vez que já foram constatados, inclusive, casos concretos em que houve a devolução de recursos, né, não era nem pedido de compensação, era pedido de restituição, se devolveu o valor aqui, pensando que o contribuinte iria quitar um outro débito, de um outro processo, e eventualmente nunca foi pago, né? Acho que alguém está com o microfone aberto, tá, pessoal? Teve um barulhinho aí. Então, a gente tem sobrestado, a gente não deixa nem em prejuízo nem a fazenda nem o contribuinte, a gente sobresta, espera o julgamento do processo prejudicial, inclusive, vi aqui que a conselheira Bianca colocou, também tem um prazo, inclusive que a gente aguarda o prazo de cobrança amigável, porque se o contribuinte eventualmente pagar lá, não tem problema nenhum, a gente volta aqui e reconhece o crédito.
Existem alguns problemas, a gente sabe que eventualmente poderia ter uma cobrança duplicada, e nas últimas decisões que a gente tem tomado, quando não homologamos a compensação, a gente até coloca lá para que a unidade de origem adote as providências necessárias para evitar a cobrança em duplicidade. Então, a gente não quer nem que o contribuinte seja cobrado 2 vezes, nem que ele tenha uma restituição ou uma compensação, né? Como a gente falou, as 2 pernas lá, né, Roberto, da compensação, é uma de restituição com uma compensação, com uma extinção de um débito, antes de ele pagar, né? Eu faço uma brincadeira, é das mais simples, né? Mas se confessar a dívida fosse suficiente para dar crédito, por que em outros casos a gente pede o DARF? Não, se o contribuinte tivesse confessado qualquer débito em DCTF, o débito ele é exigível e a gente nem por isso devolve uma restituição só porque ele confessou. Ah, ele confessou, então eu vou devolver aqui porque ele vai ser cobrado lá. Mas como isso? A mera possibilidade de cobrança, infelizmente no Brasil, redunda em quase uma... Acho que, sei lá, a Procuradoria da Fazenda não consegue recuperar 3%, 4% dos débitos inscritos em dívida ativa. Não seria aqui assim. Mas, assim, vão prejudicar o contribuinte? Entendo que não. A gente só vai sobrestar o julgamento do processo para esperar a finalização do processo prejudicial, né? Eu sei que lá na Câmara Superior tem tido idas e vindas, né? Volta de um jeito, volta de outro jeito, né? Em algumas situações, inclusive, tem tido empates, né? Nos julgamentos, porque tem representante do contribuinte que vota a favor da Fazenda, representante da Fazenda que vota a favor do contribuinte, né? Muito interessante. Isso tem acontecido na Câmara Superior, sim. Mas eu vou passar, a Giovana está com mão levantada, depois a gente abre os debates, até se o Lisandro quiser fazer alguma consideração. Conselheira Giovana, com a palavra. Em relação à proposta da conselheira Bianca de sobrestamento, eu concordo integralmente. A minha dúvida é, assim, pelo que eu vi, né, que a patrona falou, ela tem vários argumentos de defesa, inclusive questão de prova, por exemplo, coisa do fonte, ela disse que trouxe nota fiscal, contabilidade, razão, que não é necessário aquele comprovante de rendimento e que a turma da gente tem um entendimento que realmente não precisa, que ele poderia provar por outros documentos. Falou do imposto de renda no exterior, que também trouxe provas de recolhimento. Eu não sei, né, aí como a gente está falando aqui de 3 processos, eu não sei se todas essas hipóteses de fonte, imposto de renda pago no exterior, se aplicariam aos 3, mas será que não seria o caso do converter em diligência para verificar esses pontos, inclusive aguardar o resultado do julgamento da estimativa por compensação, porque de repente a gente sobresta apontando só a estimativa por compensação, isso volta, aí eu baixo em diligência novamente para verificar, analisar as provas do imposto de renda retido na fonte. E como são rubricas distintas que teriam que... Pode ser até que a gente chegue à conclusão aqui que eu aceito a estimativa compensada, mas ainda assim teria uma parcela do saldo negativo que teria que ser verificado ou liquidado. Eu não sei, né? E eu acho que são, digamos, independentes um do outro. Será que a gente já não poderia pedir uma diligência completa para verificar essas rubricas, esses créditos e mais aguardar o julgamento da estimativa? Não sei, assim. Excelentes considerações da conselheira Giovana. Eu vou perguntar para a conselheira Bianca, como ela se debruçou sobre os autos, de repente ela olhou e já tem convicção formada com os documentos que tem ali. Agora, vamos passar para a conselheira Bianca para ver o que ela se manifesta. Conselheira Bianca, por favor. O caso de retenção na fonte, Giovana, é justamente o caso 9. O caso 9, ele não tem essa discussão de estimativas discutidas em outros processos e ele entra nessa questão da comprovação do fonte poder ser feita de acordo com outros documentos que não sejam simplesmente os informes. E aí é interessante até ter o Lisandro com a gente, porque eu consultei uma decisão da turma dele, em que foi esse o caso, em que
o processo subiu para a Câmara Superior e a Câmara Superior afirmou que realmente a comprovação pode ser feita com base em outros documentos. Quando o processo, então, voltou para a turma do Lisandro, eu não sei se o Lisandro vai se recordar, são muitos processos, né? A turma resolveu, na verdade, dar provimento parcial. Então, ela deu provimento parcial, porque como esses documentos não foram juntados aos autos em sede de impugnação, a decisão de primeira instância não analisou esses documentos. Então, nesse caso específico da turma dele, eles deram provimento parcial, dizendo, olha, sim, você pode comprovar de outra forma, como tinha bastante documento contábil fiscal juntado. Esses autos voltaram para a origem, para a análise do crédito novamente, e aí, dali, já retomou o procedimento. E aí, provavelmente, na própria decisão da DRJ, na segunda decisão, provavelmente já foi dado provimento com base nesses documentos, se tivesse tudo certinho. Então, no processo 9, foi isso que eu fiz, né? Eu dei provimento parcial, superando aí essa questão da comprovação dos informes, para evitar, né, vai para a Câmara Superior, volta da Câmara Superior. Então, eu já apliquei esse entendimento e eu estava, então, dando provimento parcial. Agora, realmente, se a gente achar que, olha, seria melhor uma diligência para já analisar esses documentos, a gente pode sim incluir-se nesse processo 7.8 e manda para uma diligência só. Eu não me oponho de forma nenhuma. Eu só fiquei pensando que tinha uma resolução diferenciada, mas, enfim, eu deixo para a discussão da turma e estou totalmente aberta a complementar essa diligência se os demais acharem que dessa forma seria melhor. A diligência volta direto para a gente, né? Ela não passa por uma outra análise. Então, fica só essa questão de haver aí uma primeira análise nesses documentos ou não. A gente na turma gosta, assim, é bastante adepto desses provimentos parciais. Eu não lembro, me parece que nesses casos de fonte, a gente tem analisado aqui, né? Pelo menos pelo que eu me lembro dessa questão de olhar o fonte, essas receitas financeiras, se foram ou não oferecidas a tributação, me parece que a gente tem resolvido aqui, não é isso? No caso da gente resolver analisar isso aqui, eu realmente enviaria para uma diligência, porque tem bastante coisa. Então, se a gente decidir, vamos resolver na turma mesmo, ok, a gente manda só para uma diligência. E aí eu altero o processo 9, fica a diligência também no 9, em vez de provimento parcial. E eu só quero evitar de mandar para a diligência, sendo que na volta os conselheiros não concordassem com isso. Não, a gente vai indeferir porque não pode fazer prova de outra forma. Então, acho que, sendo esse o entendimento da turma, a gente manda todos os 3 para a diligência, o 9 só com a questão da retenção e o 7 e o 8 juntando já essas outras questões. Sim, daí colocaria também a questão do pagamento no exterior, né? Como a Giovana Sim, já posso incluir eu só checo aqui como é que foi a fundamentação, se foi realmente de forma documental, e se foi uma questão documental, a gente já manda para a diligência. Conselheira Giovana? Em relação à questão da gente, né, voltar para o despacho, um novo despacho da origem e reabrir o contencioso, eu sempre sou muito adepta à diligência, né, todo mundo sabe, de retornar e analisar as provas. E, assim, se eu não me engano, né, porque às vezes a gente julga tanta coisa, mas o que a gente tinha feito, assim, quando ele junta o documento lá desde a DRJ, e a DRJ se recusou a analisar porque entende que tinha que ter um informe de rendimento e tal, a gente retorna para a origem, porque poderia ter sido feita análise desde lá da primeira instância que não quis analisar aquela documentação. Às vezes, quando ele só vem juntar no recurso voluntário, a gente aceita, mas aí faz a diligência aqui e manda. Eu acho que mais ou menos, se vocês puderem me confirmar, às vezes a gente faz, né? Então, talvez seja o caso. Parece que ele não juntou lá na DRJ e aí veio juntar aqui agora. Então, eu teria essa proposta, assim, se de repente ele não juntou nada lá e resolveu juntar aqui, a gente faria só a diligência para... Não teria necessariamente que proporcionar o contencioso novamente para ele desde o início, porque, na verdade, ele não fez prova lá desde o início, né? Então, assim, essa é a sugestão que eu tenho. Mas também estou tranquila para
Uhum. Para situar o conselheiro Lisandro, a gente também, eu vou passar já para o conselheiro Roberto, tá? Lisandro, a gente também entende quando há um óbice desde o início do processo que ninguém avançou. Por exemplo, né, o caso nosso mais típico que a gente tem aqui é o pagamento indevido de estimativa. Quando, desde a origem, o Identificação do CPF também. O contribuinte não tem seu mérito do pedido analisado. A estimativa não pode, ou não retificou de CTF, aquelas histórias assim. E isso continua na DRJ e chega aqui para a gente normalmente dá um provimento parcial para superar esses óbices locados e começar o processo de novo. Agora, quando esse assunto evolui de outra maneira, né, quando a CDRJ considerou que a prova não era suficiente, se apresentou a prova aqui, mas faltou alguma coisa, daí o contribuinte complementa em sede de recurso voluntário, a gente não determina o retorno. Normalmente, daí a gente, se achar que precisa uma análise mais pormenorizada, converte em diligência. Depende aí do caso concreto. Eu concordo com o conselheiro Giovana aí nesse sentido também, né? Para ver o que aconteceu nesse caso, principalmente ali na manifestação de inconformidade, o que aconteceu. Se a DRJ simplesmente diz, olha, não tem prova suficiente, é uma coisa, né? Se ela diz assim, eu não aceito nada que não seja o comprovante de rendimento, aí pode vir a ser um problema. Quanto ao mérito, né, Bianca, lembro que tem uma súmula agora, né? A súmula que diz que a prova pode ser feita por outros meios, então esse não seria problema. Seria o Roberto. Presidente, eu só ia fazer uma ponderação, já que o Lisandro está entrando hoje aqui na nossa turma, é que eu sempre entendi que a superação do óbice ocorre quando no julgamento anterior a análise não é feita por conta de alguma questão, imaginemos, decadência. Então, a unidade de origem ela nem sequer avança no mérito. Agora, numa hipótese em que se está discutindo, por exemplo, fonte, e a unidade diz, olha, a DRJ, por exemplo, firma o entendimento de que a única prova é a DIRF, a meu juízo é que não há óbice a superar. Isso é uma valoração da prova. Então, nesse caso, me parece que nós temos que, se nós entendemos que essa retenção na fonte pode ser comprovada de outra forma, então caberia ao próprio CARF examinar a matéria, né, se fosse o caso, baixar em diligência, mas não seria a hipótese de devolver o processo para se proferir uma nova decisão na DRJ. Obrigado, conselheiro Roberto. Conselheira Bianca. Os documentos foram juntados realmente em recurso voluntário em relação a essas comprovações. Então, no caso da gente, então, sobrestar para resolver as estimativas, a gente já pode, então, pedir essa diligência para análise dos documentos. Então, né, a gente pode fazer o 7 e o 8 ficam diligência de sobrestamento e de análise de documentos, e o 9 fica só da análise de documentos, então, a diligência sem dar provimento parcial. Eu gosto disso. Eu acho que é interessante porque aí a gente coloca, olha, tem que olhar o fonte lá, a questão desse oferecimento de tributação, e já inclui tem que olhar o rendimento exterior e aguardar o julgamento da questão lá do processo prejudicial. Quando terminar, fizer esses 3 pontos, faz o relatório, apresenta ao contribuinte, o contribuinte se manifesta e volta para a gente julgar. Eu acho bem razoável, sem prejuízo a ninguém, né? Assim, ao contribuinte em si, nem à fazenda. Aí a gente aguarda e julga o processo com mais segurança. Okay. Deixa eu ver, Lisandro, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Entendi o posicionamento. Tá. Senhores, alguma dúvida ou podemos seguir na votação? Então, pelo que eu compreendi, então, a conselheira Bianca vai encaminhar os 3 processos
o voto dela é resolução para diligência, né? 2 deles são 3 pontos ali para ser analisados, tanto a questão da estimativa compensada, quanto o imposto de renda na fonte, quanto ao oferecimento à tributação lá de receitas financeiras, e no item 9 era a questão só da receita financeira, né, para se analisar. Ela só adaptaria os 3 votos que a gente já olhou, mas ela está encaminhando os 3 para a conversão do julgamento em diligência. Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Obrigado, conselheiro Dornelas. Eu também acompanho. Essa solução, Fernando, ela realmente traz economia processual. Já que já está lá mesmo aguardando, aproveita e já faz a análise. Parabéns à condução e acompanha a relatora. Obrigado. Conselheiro Lisandro. Confesso que o sobrestamento não é um voto que eu venha a ser simpático, mas eu concordo que ele é um voto aplicável. Então, por conta do que é relatado pelo presidente da posição da turma, eu vou aderir a acompanhar a relatora. Obrigado, conselheiro Lisandro. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a relatora, presidente. Obrigado. Conselheira Giovana. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Também acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Agradeço a conselheira Giovana pelas considerações ali que foram bastante importantes. Assim a gente já evita de uma diligência depois também, né? E ficou bom também do jeito que a Bianca já montou aí a solução. Então ficamos com os itens 7, 8 e 9 da pauta, com provimento, resolução para conversão do julgamento em diligência. Itens 7, 8 e 9 julgados. Podemos ir mais um pouquinho, pessoal, antes de fazer um intervalinho? Ou não? O item 10 é a conselheira Bianca, né? Sim. Então, por favor, conselheira Bianca. E sustentação, Fernando? Não tem. Bom, então agora, vou tentar resumir. Só na parte só amanhã tem sustentação agora. Tá. O item 10 é muito parecido com esses itens que a gente tem julgado hoje pela manhã, de um caso em que tem compensação de saldo negativo, que inclui estimativas. Só que nesse caso, os processos que tratam das estimativas já foram julgados de forma desfavorável ao contribuinte. E o contribuinte, então, pleiteia a aplicação do parecer normativo, né, para que seja deferida a compensação, aguardando, então, a cobrança nesses processos respectivos. Só que não há aqui nos autos nenhuma conclusão se esses processos de estimativa foram pagos ou não. Então, eu, a princípio, estava convertendo para diligência, estou aplicando a diligência para a gente verificar se houve pagamento, para que a gente possa dar provimento nessa composição do saldo negativo com as estimativas extintas via pagamento, e não extintas porque o processo foi julgado lá na turma de origem. Mas eu trago aqui para discussão, já que esse tema está sendo bastante discutido, acho que está todo mundo com essa questão fresca na cabeça, né? Quando o processo da estimativa já foi julgado desfavorável, mas não tem aqui a prova de pagamento, né? Uma dúvida, né? Ele foi totalmente desfavorável, porque a gente tem até um problema. Quando é parcial, então, é um horror, né? Ele foi totalmente desfavorável. Na verdade, a empresa não apresentou manifestação de inconformidade. Eu acho que nesses casos nossos aqui, para a gente, o suficiente, acho que poderia negar provimento. Só que colocar a observação para adotar as providências cabíveis para que não haja cobrança em duplicidade. Isso. E, Fernando, eu tenho até um voto, foi unânime na turma, exatamente nesse sentido. O contribuinte, inclusive, disse, olha, foi uma diligência, olha, lá foi julgado desfavorável, mas já existe uma informação sobre cobrança, tal, aí no meu voto, foi favorável, então confirmou que não dá para devolver o que não entrou nos cofres públicos.
Aí no meu voto eu coloquei a observação para que não haja duplicidade. E isso aqui, exatamente o que está acontecendo agora. Porque aí o que acontece? Se ele pagar lá no outro, acabou tudo. Tá tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Agora, você poderia cobrar lá ou cobrar aqui. Porque vamos supor que o outro débito prescreva. Vamos supor, o primeiro prescreva, nada impediria que ele cobrasse nesse segundo. Né? O que ele não pode é cobrar os dois ao mesmo tempo, né? Senão o cara deve daqui a pouco ele deve 2, 3. É exatamente essa nossa preocupação, como o Fernando falou, a gente não restituir 2 vezes e não cobrar 2 vezes, né? Então, amanhã tem um caso de que ele fala que foi desfavorável e ele junta o DARF de que ele pagou no outro processo. Aí... Né? Então, assim, já é um outro caso diferente. Mas, nesse caso, eu vou pedir a gentileza, então, do Dornelas de me encaminhar o voto. Eu vou adotar, então, essa mesma resolução de negar provimento a esse processo, já que foi desfavorável no outro, e vou colocar essa observação, e aí eu vou me utilizar dos termos que o Dornelas utilizou, já que já foi de aprovação, né? Para citar isso, né? Que haja um cuidado, então, nesse processo, para que não haja uma cobrança dupla, né? Isso. Eu inclusive, vou anotar no resultado. Então, assim, a gente nega provimento ao recurso e determina a unidade de origem que adote as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade do valor. Aí, no teu processo tem o número do outro processo ali, né, no seu acordo. Acho que fica suficiente. Lisandro. Ótimo. Lisandro quer falar. Deixa eu pedir para a Bianca retransmitir essa minuta que a anterior ela está um pouco incompleta. Tá, ok. Está toda, tá? Tá, te encaminho agora. Obrigado. Mas assim, eu não sei se ficou alguma dúvida na questão. Esse aqui o contribuinte tinha o processo anterior, perdeu lá, não foi homologado lá. Então, a compensação a estimativa que compõe esse nosso saldo negativo não foi homologada no outro processo. Então, a gente nega provimento aqui, né? Olha, não vou te devolver o dinheiro aqui se você não pagou lá, perdeu lá. Agora, a gente determina para a unidade de origem que tome as cautelas necessárias para não cobrar lá naquele processo que não foi homologado e pegar o mesmo valor e replicar aqui, né? Essa é a preocupação que os contribuintes tinham com razão de evitar a cobrança. Aqui a gente está falando em duplicidade, mas podia ser 3 vezes, 4 vezes, bastava terem outros saldos negativos atrelados, daqui a pouco o cara devia 1 e está sendo cobrado de 4, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, nem devolver sem pagar e nem cobrar 2 vezes, né? Porque senão também fica inviável. Não sei o que o conselheiro Lisandro pensa a esse respeito. Estou de acordo. Certo. Senhores, Lisandro, eu acabei de checar aqui no e-mail que eu te encaminhei, faltou esse número 10, né? Eu estou te encaminhando agora. Eu acho que a Bianca tinha colocado depois na pasta, né? Para que eu fui copiar também não estava o 10. Agora já está lá, está certinho. Tá Senhores, bom, estou então, encaminhando. A conselheira Bianca está encaminhando o voto dela por negar provimento e determinar para a unidade de origem que adote as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade dos valores compensados. Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Acompanho a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Giovana. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. E eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do item 10 e determinar a unidade de origem que adote as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade dos valores compensados. Senhores, vamos fazer um intervalo, então, agora de 5 minutos. Tá? Então, agora é 10h40, né? 10h45 ou 10h50? Vamos 10h50? A gente retorna 10h50, toma um cafezinho agora. 10h50 a gente retorna com o item 11 da pauta. Peço a Val que interrompa a gravação, por gentileza. Gravação interrompida, presidente.
Obrigado.